Ah, não, peraí, né? Calma. Gente, vai. Boa tarde, aprovados. Agora foi. Agora foi. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Tayana Feres, dou aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estou aqui para dar as últimas dicas que vai fazer a gente gabaritar a ECA. Combinado? Beleza. Para eu fazer uma prova de Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho que saber quem é criança e quem é adolescente. Quem é criança? Do 0 até os 11 anos. Fiz 12, sou adolescente, até os 17 anos. Tenho 18, bem-vindo ao mundo cão, você é adulto. O que a CESP gosta de usar? Termo predileto, superveniência da maioridade penal. O que ela quer dizer com isso? Posso aplicar o ECA para maior de 18 anos? Posso. Para apurar ato infracional e aplicar a medida socioeducativa. Para onde eu tenho que olhar? Para quantos anos tinha na data que praticou o ato? Se era menor de 18, cabe a aplicação do ECA. Qual que é o limite? 21 anos. Criança, pratica ato infracional. O que eu vou aplicar para a criança? Medida de proteção. Criança pratica ato infracional? Sim! Tem espírito de porco, gente. Com 9 anos está roubando, com 9 anos está furtando, com 9... Ok? Cuidado, porque eu já vi aula na internet falando que não. Mas confie em mim, tá? Em mim. Então, quando criança pratica ato infracional, a gente vai aplicar o quê? Medida de proteção. Quem aplica a medida de proteção? Juizão e conselho tutelar. Juizão, pode tudo. Conselho tutelar não pode aplicar 3 medidas, já foi cobrança da CESP também. Acolhimento institucional, acolhimento familiar, colocação em família substituta. Tudo que implicar tirar a criança ou adolescente do seu ambiente e colocar em outro, o conselho tutelar não pode. Excepcionalmente, é exceção, pode cair, obviamente. O conselho tutelar pode aplicar a medida de acolhimento institucional? Pode, em caráter de urgência, ok? E o juizão tem que ser comunicado dentro de 24 horas. Em relação ao acolhimento institucional, o prazo máximo é de 18 meses, podendo ser prorrogado sim. Depende do caso concreto. E quem vai mandar nisso? Juizão, ok. O dirigente de estabelecimento de acolhimento institucional, ele tem poder equiparado ao de guardião. Eu disse que ele tem poder de guardião? Eu disse que ele tem poder? Exatamente esse termo que vem. Medida socioeducativa, o buraco é mais embaixo. Para quem que eu posso aplicar? Adolescente, e somente para adolescente. Se o buraco é mais embaixo, quem que pode aplicar a medida socioeducativa? O juiz. Quais são as medidas socioeducativas? A advertência, que é oregaregaré, mas vai ficar registrado. Reparação do dano, pecúnia, ok? Depois, prestação de serviço comunitário. Prazo máximo para prestação de serviço comunitário? 6 meses. Presta atenção, eles adoram liberdade assistida. Para eu aplicar a medida de liberdade assistida, eu tenho um prazo mínimo de 6 meses. 6 meses, no mínimo, para eu colocar a criaturinha no trilho, no caminho do bem. Ok? Posso começar a cumprir a medida de liberdade assistida antes do trânsito em julgado? Sim. Gente, a CESP está cobrando reiteradamente isso. E quando eu digo reiterar, eu quero dizer o quê? Quando eu digo reiterar, repetir. Mais de 2, né? Obrigada. Eu contratei uma back vocal aqui. Gente, o que mais? Liberdade assistida. Depois, semi-liberdade, que pode ser um regime inicial ou de transição. E qual que é a pior medida socioeducativa a ser aplicada por um adolescente? Eu estou com a boca seca, desculpa. Internação. Se é uma medida grave
Eu vou colocar o adolescente num ambiente fechado. Em outras palavras, me perdoe não ser técnica, ele está preso, ok? O juiz vai ter que ter um motivo muito pesado para fazer isso. E eu tenho 3 alternativas que são alternativas, não são cumulativas. Primeiro requisito, se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça. O que eles mais usam? Roubo ou homicídio. Aí pode aplicar direto. Vocês entenderam o que eu falei? Pode. Sabe o que a CESP coloca na prova? Deve. E se ela coloca deve, está errado, porque o juiz é livre. Pensem em Deus, semideus, juiz. Nós. Ok? Então, ele pode. Ok. Segundo requisito. Reiterar em infrações graves. Reiterar é? Repetir, gente. Se eu tenho 2 infrações graves ou mais, o juiz pode aplicar a internação. Agora, olha aqui. Eu falei reincidência. O que a prova vai trazer? Porque se ele reincidir... Não. Falei reiterar, que é a repetição. Agora vem. Eu vou apostar com vocês. Se eu ganhar uma bala de cada um, já está bom. Vai cair na prova de vocês o tráfico. Tráfico, por si só, autoriza a aplicação da internação? De jeito nenhum. Porém, se eu tenho tráfico com outra infração grave, pode aplicar. Por si só, nunca, de jeito nenhum. Terceiro requisito, descumprimento de medida de forma reiterada e injustificada. Pode aplicar a internação. Preso tem direito? Não deveria ter, prof. Tem sim. Ainda mais adolescente. Presta atenção, eu sempre falo, a criança e adolescente, eles têm muito mais do que a gente. Adolescente preso ainda tem mais do que o preso normal. Pessoal, tem direito a se entrevistar pessoalmente com o Ministério Público. Ok? Se está preso, ele tem direito também a peticionar o próprio adolescentezinho. E se o juiz quiser agravar a situação, ele aplicou uma medida para o adolescente e ele aplicou semi-liberdade, ele quer agravar a situação. Ele olha e fala, esse adolescente é o filho do cão, ele merece o pior. Ele pode fazer isso? Pode, depende do caso. Mas ele tem que ouvir o adolescente antes. É a mesma coisa dizer que o adolescente tem direito à prévia oitiva. Ok? Já caiu isso também na banca da CESP. Tá tudo certo, Miniabim? Quando eu uso o exemplo do Miniabim é esse. Tá? Só que a diferença é que ele não tem 16 anos. Mas ele é o filho predileto e é bem inteligente, né, Abim? Dos 48, esse foi o mais bem feito. Então, gente, ok? Prestem atenção. Disso que nós temos que saber. Agora, vamos lá dar uma olhada na parte geral. Pode hospedar em estabelecimento, pensão, motel, hotel, etc., adolescente e criança sem autorização dos pais? Não. Quando você olhar para essa questão, você vai pensar na realidade ou no ECA? Caso haja essa hospedagem, o que estará sendo cometido? Infração administrativa, exatamente. É dever. Se chega no hospital uma criança com suspeita de abuso sexual ou maus tratos, é dever do médico comunicar a quem? Conselho tutelar. Se ele não avisar, isso aí é o quê? Infração administrativa. Quando eu falo para vocês, pensem antes de ter filho. Pensem antes de ter filho. Eu amo minha filha, uma pensa. Eu posso bater na minha filha? Ai, professor, mas sabe o que eu faço com o meu? Eu dou na sola do pé que não fica a marca. Gente, independente de marca ou sem marca, não pode. E se eu estou batendo no meu filho, isso é o quê? Castigo físico. Isso veio com a entrada da lei da palmada, ok? E segundo, o que eu não posso despender contra minha filha?
Tratamento cruel ou degradante? E o que é tratamento cruel ou degradante? Humilhar, ridicularizar ou ameaçar gravemente. E isso vem. Se eu der essa porrada na Maria Alice, minha filha, eu posso usar, ok? Eu dou o exemplo do parque. Ela está lá no parque, me enlouquecendo. Enlouquecendo. Ela tá... E eu pego ela e dou assim, né? A giradinha dá um tapinha nela. Tá. Filha é minha. Alguém no conselho tutelar viu. O que ele pode fazer? Pode me dar uma advertência. Pode me orientar a frequentar uma psicóloga, psiquiatra, enfim. Eu falo assim, olha minha filha, você não nasceu para ser mãe. Eu falo, fica 3 dias. Quero ver você no meu lugar. Amigo. Gente, o conselho tutelar pode intervir. Lembra, falou em orientar, falou em encaminhar, falou em advertir. Quem que a gente vai lembrar? Do conselho tutelar. Crime de corrupção de menores. Para onde vocês vão olhar? Para o ato do adulto. Lembrem do Léo e do Miniabim. O Léo chega lá, no auge dos seus 35 anos e fica no Miniabim. Vamos traficar, me dá metade, vamos traficar. E esse anjo de guri fala, não, eu não preciso, eu tenho meu cérebro, você não. Então ele não topa. Só porque o Miniabim não topou, o Léo não vai responder por corrupção? Vai. Interessa que o menor seja efetivamente corrompido? Não. Cuidado, é um crime formal e na tua prova vai estar escrito delito material para te confundir. Então, corrupção de menor, delito formal, ok? Se eu recebi nudes, infantil, pornográfico, no meu celular e armazenei. Ai, professora, eu recebi sem querer. Armazenar, você não armazena sem querer, você vai responder por crime. Cuidado. O armazenamento é voluntário e responde por crime. Pode vender bebida alcoólica ou dar bebida alcoólica para adolescente ou criança? Não, de jeito nenhum. É crime. Posso levar a criança ou adolescente para ambiente de bilhar e sinuca? Eu, como mãe, posso levar minha filha? De jeito nenhum. Mais uma vez, realidade e ECA. 2 coisas diferentes. Ok? Pessoal, quanto tempo eu tenho, produção? 2 minutos. Autorização para viagem. Autorização para viagem. Cuidado com a CESP, ela é uma banca sacana no sentido que ela vai lá e coloca uma assertiva incompleta para vocês. Ela coloca assim, criança precisa de autorização judicial para sair da sua comarca e da região metropolitana. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Professora, mas na lei está escrito criança e adolescente até os 15 anos, porque atualizou, eu sei. Você vai discutir com o papel? Está incompleta, mas é verdade. Não discutam com o papel. Ela não disse que criança e não o adolescente. Não, ela disse que criança. Não discutem com o óbvio. Atualização. Adolescente criança e adolescente até 15 anos precisam de autorização judicial para sair da área da comarca e da região metropolitana. Ok? A autorização internacional. O que a gente tem de novidade? Não precisa autorização expressa. Reconhecida do outro pai ou outra mãe que não for viajar, se eles estiverem presentes na hora do embarque. Ok, gente? Pessoal, quero que vocês me prometam uma coisa do fundinho do coração. Hoje de noite vocês relaxam, tá? Porque vocês vão passar. Nós combinamos isso. Há 2 anos atrás, quando vocês fizeram inscrição, isso foi combinado. Vocês tinham pressa para chegar amanhã. E o amanhã chegou. Vamos confiar? Projeção, lembra da lei da atração? Projeção, projeta a passagem. Eu vou fazer o exercício que a gente fez em aula, porque afinal de contas é aqui e agora que vocês têm que jogar tudo para fora, beleza? Então vamos lá. Quem não lembra, quando eu contar até 3, vocês gritam. Pode gritar? Pode. Só tem a gente, o Abim e mais ninguém. Eu quero que os caras lá do estacionamento escutem vocês a gritar. 1, isso mesmo, espreguiça.
Se tem alguém bocejando, se tiver alguém bocejando, eu vou parar. 2, 3. Eu? Boa sorte, gente. Pessoal, boa tarde. Aprovados aí amanhã, né? Expectativa de 2 anos aí de prova, como a professora Tayana falou. E aproveitando, então, esse ensejo aí do Estatuto da Pessoa, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos começar a nossa revisão aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13.146 de 2015. Pergunto para vocês, uma pessoa com deficiência pode adotar? Pode, porque a deficiência, né, no caso de uma incapacidade relativa, ela atinge apenas a parte patrimonial e não os atos da vida civil. Já foi cobrança por parte da banca CESP em relação se uma pessoa com deficiência poderia, além de adotar, poderia casar. Ela pode casar também? Sim, ela pode exercer os atos da vida civil. Trabalhamos até alguns aluninhos aqui, eu lembro lá da sala de aula, pergunto para vocês, a capacidade, em algum momento, ela chega a ser absoluta, a incapacidade? Eu posso dizer que uma pessoa com deficiência é absolutamente incapaz? Não. Pergunto para vocês ainda, em relação à assistência e à tomada de decisão apoiada, mesma figura? Essas duas aqui, elas são iguais? Não. Lembra lá que a figura de assistência é o assistente. Ou seja, é uma pessoa que presta cuidados para uma pessoa com deficiência, que assiste aos cuidados, assim dizer. Ou seja, em relação a banho, em relação a caminhar e ir a algum lugar. Porém, já o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, ele é, assim, então, considerado através de um processo judicial. Então, para ter um apoiador, através da tomada de decisão apoiada, nós temos que ter um processo judicial, que vai formalizar, então, como se dará esse apoio. E esse apoio, ele vai ser determinado através da sentença, inclusive em relação ao seu tempo e ao seu limite. Até que ponto aquele apoiador pode auxiliar a pessoa com deficiência. E se esse apoiador não tiver mais interesse em relação a essa tomada de decisão apoiada, ele pode ser destituído, então, assim dizer, por esse cargo? Pode sim, ele peticiona nos autos, né? Através de um advogado, ele vai peticionar informando que não tem mais interesse. E se for no caso da pessoa com deficiência, ela pode também destituir esse tomador? Pode destituir. Como que funciona esse procedimento? Ela peticiona também aos autos. Quanto lá ao procedimento de curatela, estou soltando várias dicas principais aqui para a tua prova lá amanhã. Quanto ao procedimento de curatela, prestação de contas, ela é feita semestralmente? Não, a prestação de contas na curatela, ela é feita a qualquer momento que o juiz solicitar. Então, se estiver lá na tua prova que é feita semestralmente, não caia nessa pegadinha. Ela é feita a qualquer momento. Voltando lá para a parte de capacidade, em relação ao estatuto. Já disse aqui para vocês que não existe mais, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a incapacidade absoluta. Qual que é a regra, então? A capacidade. Então, por mais que alguém, por exemplo, tenha uma síndrome de Down ou tenha um autismo, tenha uma determinada limitação, ela será considerada como capaz. E em que forma que ela será considerada como relativamente incapaz? Ou seja, tendo uma limitação em relação aos atos ali da vida patrimonial, num procedimento de curatela e interdição. E como que se avalia essa incapacidade dela?
através de uma avaliação biopsicossocial. Como que se dá essa avaliação biopsicossocial? Por uma equipe multiprofissional, através de uma avaliação social, psicológica, física, ou seja, não é mais aquele procedimento lá de interdição que a gente estava habituado, né? Que a pessoa chega, e eu bato muito isso com vocês, porque eles gostam dessa questão de capacidade envolvendo um processo judicial. Tá? Então, não é mais aquela coisa que a pessoa com deficiência chega no médico, o médico simplesmente faz uma avaliação e fala, não, você é incapaz. Né? Até porque com o estatuto não existe mais a incapacidade absoluta. Ainda, como que funciona agora a partir do... já estão me cobrando tempo, né? Tão rapidinho, né? Parece tanto tempo. Então, como que funciona agora a partir do estatuto da pessoa com deficiência? Essa pessoa, então, ela vai ser avaliada por uma equipe social, ou seja, normalmente por assistentes sociais, vai ser avaliada também por psicólogos, psiquiatras e ainda também por uma equipe médica, se determinada limitação for física. Então, é toda uma equipe que avalia essa questão da deficiência. Terminologia da lei cai. Posso falar que uma pessoa com deficiência ela é portadora de deficiência? Não, porque quando eu digo que ela é portadora, ela está imaculada, eu estou conferindo a ela algo ruim. Então, não podemos mais assim denominar como alguém que porta a deficiência, e sim uma pessoa com deficiência. E a deficiência, a caracterização dela lá do artigo 2º da lei, é um impedimento a longo prazo, a curto prazo ou a curto prazo? A longo prazo. Ó, vocês estão afiadíssimos em estatuto, hein? Que bacana. A longo prazo. Quando eu digo que o conceito de deficiência é um impedimento a longo prazo, CESP já cobrou de que forma? Colocando que era um impedimento a longo e curto prazo. Não, porque um impedimento em que pese a curto prazo eu posso considerar como uma mobilidade reduzida. Sabe, lembra lá a diferença de deficiência para mobilidade reduzida? Se, por exemplo, cair uma questão na prova de vocês dizendo que uma mulher ela está com uma criança no colo, ou então um idoso, esse idoso ou essa mulher com criança de colo considera-se deficiente? Não, considera-se o quê? Uma mobilidade reduzida. E pergunto para vocês, se no caso lá da assistência, vamos voltar um pouquinho lá na figura do assistente, que é aquele cara que auxilia, né, a pessoa com deficiência, ele precisa ser um profissional da saúde? Não precisa, ele não precisa ter uma profissão específica em relação a cuidados com aquele deficiente, ou seja, precisa ser um enfermeiro ou alguém assim? Não precisa. Grava lá, precisa ser alguém da família? Necessariamente não precisa. E a figura do tomador, da tomada de decisão apoiada, quantas pessoas ele pode nomear? A partir de 2. Pode ser 3? Pode, não tem problema nenhum. Em relação ao assistente, ou até mesmo a figura do tomador, eles têm direito à restituição antecipada no imposto de renda, assim como a pessoa com deficiência tem prioridade? Não tem. Qual é o outro benefício também que eles não podem se usufruir, digamos assim, prioridade no processo? Então, o tomador ou então o assistente, ele não tem prioridade de tramitação processual, assim como a pessoa com deficiência, não se estende. Outra questão aqui bem importante que pode vir na prova de vocês amanhã, questão de saúde. Imagina que uma pessoa com deficiência, ela chegou num hospital para ser atendida, porém o seu caso não é emergencial, digamos assim, risco de vida. Porém, tem outra pessoa com risco de vida para ser atendida. A pessoa com deficiência, ela tem prioridade de atendimento. Nesse caso, a pessoa que está com risco de vida vai ter uma prioridade superior à pessoa com deficiência? Vai ter. Então, toma cuidado com isso, né? Que existe essa exceção em relação ao estatuto. Qual que é o conceito? Por que eu sempre bati com vocês conceitos e conceitos? Prova CESP é conceitual no que tange a estatuto. Em relação ao conceito de deficiente, vimos deficiência e o conceito de deficiente. Lembramos lá que o conceito de deficiente é o impedimento a longo prazo. O conceito de deficiência é a junção das limitações. Quais são essas limitações? As limitações
pode ser físicas, psíquicas, mentais, sensoriais, né? São as limitações do próprio indivíduo, com a junção de barreiras. Quais são essas barreiras? Barreiras impostas, seja pelo Estado, pela sociedade, ou através, inclusive, em relação à própria família, né? No âmbito familiar. Quando nós pensamos em relação ao estatuto, qual que é a finalidade dele? Lembra lá que eu trabalhei com vocês a parte de qual que é a finalidade? Autonomia, isonomia, não discriminação. Se cair qualquer alternativa na tua prova que tenha tendência de discriminar alguém com deficiência ou que impeça ela, por exemplo, de votar, uma pessoa com deficiência, ela pode votar? Sim, mesmo no regime de curatela? Pode ser votada também, mesmo no regime de curatela? Pode sim. Então, tomem cuidado com essas, leem com bastante atenção as questões. E lembre-se, Estatuto da Pessoa com Deficiência, finalidade isonomia. Vamos promover a igualdade. Estado, inclua essas pessoas com deficiência. E não mais essas pessoas têm que incluir concurso. Olha aí, ó, provinha amanhã. Qual que é a reserva de vagas de concurso? Mínimo 5%, máximo 20%. Tem que reservar as vagas lá de estacionamento? Tem que haver reserva. E se for um estacionamento pequenininho, tem que haver pelo menos uma. Vocês estão afiadíssimos. Gente, meu tempo aqui já está quase se esgotando, então. Desejo para vocês, só para a gente finalizar, vamos conversar um pouquinho. Vou dar uma dica para vocês agora para a prova amanhã, não de estatuto, mas sim de vida, né, digamos assim. Sabe quando você pega a prova, 2 anos esperando essa prova, né, tão sonhada, e dá aquele nervoso, dá aquela comichão no coração? Sabe o que vocês fazem para se acalmar, para oxigenar o cérebro? Respira. Vocês podem puxar o ar por 7 segundos, segurar por 4 segundos e soltar o ar por 7 segundos. Isso é uma técnica de respiração que ajuda na oxigenação do cérebro. Porque quando a gente fica nervoso, o que acontece? Sabe aquele brancão? Então, amanhã, dê uma ansiedade, alguma coisa assim, faz a técnica de respiração, que vai ajudá-los lá a ficarem um pouco mais tranquilos, né? E a partir de então, comecem a prova de vocês. Teremos amanhã correção, então, lá no curso, após, acho que 6 ou 7 horas ali, a gente vai divulgá-la no Instagram. E valeu, gente. Todos aprovados aí e muito sucesso. Boa sorte não, né? A gente não deseja boa sorte para quem se prepara, né? Isso é preparação. Até mais, gente. Valeu. Obrigada.